Fala galera, beleza? Ramon aqui de novo com vocês para mais uma aula da função logarítmica, certo? Vamos ver nesta aula aqui, essa é a aula 2 de função logarítmica, voltada para o ensino médio, especificamente o vestibular também, né? Para quem está fazendo ensino médio ainda também. Essa vai ser a aula 2, que vai falar das consequências da definição de logaritmos e o sistema de logaritmos, certo, pessoal? Os sistemas mais que a gente mais usa aí na matemática. Então, essa é a aula 2 de logarítmicos, falando da função logarítmica, no novo formato, eu espero que vocês gostem. E vamos à aula, lembrando que não esqueça de avaliar o vídeo, se puder inscreva-se no nosso canal, porque nos fins de semana eu ando postando vídeo, beleza? Não sempre. Vamos dar início à nossa aula. Bom, primeira coisa, vamos dar uma introdução a quais seriam os conceitos que a gente vai trabalhar, né? Então, vamos primeiramente, pessoal, olha só, relembrar a definição de logaritmos, certo? Essa é a definição de logaritmos, toda essa daqui, certo? Bom, olha só, relembrando a nossa definição, a gente vai ter, então, o logaritmo de b numa certa base a, ele é igual a x, certo? Então, o logaritmo de um número b numa certa base a, ele é igual a x. C e somente c aqui, a gente tem a elevado a x é igual a b. Ou seja, o que a gente vai fazer? Olha só, lembra do ciclo, tá vendo? Então, a gente vai pegar a base e tomar o x como expoente e vai resultar no b, certo, pessoal? E aí a gente fica aqui a elevado ao número x é igual a b, certo? Uma observação importante, olha só. Então, nossa observação. As restrições para a, que é a base do logaritmo, ó, lembra? Que o a tem que ser maior do que 0, certo? E diferente de 1, ok? E para b, que a gente falou na aula passada, né? Ele tem que ser o logaritmando, né? Que a gente trabalha, tem que ser maior do que 0. Colocadas na definição, garantem a existência e unicidade do logaritmo de b na base a. Provar essa existência e essa unicidade seria mais para um curso superior, né? Então, a gente vai deixar só esse conceito dessas restrições aqui para a base e para o logaritmando, certo, pessoal? Bom, continuando, vamos ter aqui, então, as consequências, certo? Vamos lá. Olha só. Decorrem da definição de logaritmo as seguintes propriedades. Então, vamos lá. A primeira propriedade diz o seguinte. O logaritmo de 1 em qualquer base a é igual a 0. Então, a primeira propriedade é o seguinte. Que o logaritmo de 1 em qualquer logaritmo de 1 aqui, em qualquer base a, ele resulta em um número 0, certo, pessoal? Por quê? Porque, olha só, se a gente lembrar da definição, a gente pode fazer. Lembrar do ciclo e efetuar, né? O a vai ser a base que toma o 0 como expoente e vai resultar no valor 1, né? Uma igualdade aí. Então, a gente vai ficar aqui a elevado a 0 é igual a 1. Então, por isso que o logaritmo de 1 em qualquer base, a é igual a 0, certo? Mais uma aqui. O logaritmo de a na base a, qualquer que seja a, é igual a 1. Então, isso é muito importante para a gente saber aí para os próximos exercícios que a gente fizer. Então, vamos lá. Essas propriedades são muito importantes, olha só. Então, o log de a na base a é igual a 1. Por quê? Porque se eu lembrar do ciclo, eu pego a base a e tomo 1 como expoente e resulta no a aqui. Então, a gente fica aqui a elevado a 1 é igual a a, certo? A potência, olha só, essa daqui é importantíssima e muito usada também. Olha só, a potência de base a e expoente. Olha o expoente aqui.
logaritmo de b na base a. Cuidado, essa parte é muito interessante. É igual a b. Então, a potência de base a, eu vou tomar a base a, e o expoente logaritmo de b na base a é igual a b. Por quê? Olha só, é muito importante essa parte, prestem bem atenção. A elevado ao logaritmo de a é igual a b. Por quê? Porque, bom, no ensino médio a gente geralmente faz o seguinte, ó, a gente simplifica, entre aspas, esse a com esse log de a, e a gente resulta no b, certo? Mas por que essa propriedade é válida? Por que a elevado ao logaritmo de b na base a é igual a b? Por que isso acontece? Suponhamos que u seja o logaritmo de b na base a, certo? Daí a gente tem o seguinte, olha só, então eu tenho aqui a elevado ao logaritmo de b na base a é igual a b, certo? E eu vou supor que esse número aqui seja um certo valor u. Então a gente vai ficar com o seguinte, a elevado a u é igual a b. Aqui pareceu que é aqui é potência, tá? É a elevado a esse expoente aqui, certo? É igual ao número b. Então, a elevado a esse expoente que eu chamei de u é igual a b, certo? Se e somente se, ok? O que acontece aqui? A gente vai usar a definição. Se a elevado a u é igual a b, então o logaritmo de b na base a é igual a u. Por quê? Porque se eu lembrar do ciclo aqui, a elevado a u, aqui, o a é a base, toma o u como expoente e resulta no número b. E logo, a gente tem que o logaritmo de b na base a é igual ao logaritmo de b na base a. Por quê? Porque se a elevado a u é igual a b, né? Se somente se, o logaritmo de b na base a é igual a u, mas quem que é u? Certo? Eu usei a definição, mas quem que é u? U é o logaritmo de b na base a. Então, logo, eu fico com o logaritmo de b na base a. Aqui, pessoal, eu vou até marcar aqui, ó. Logaritmo de b na base a é igual a u. Mas quem é u? Logaritmo de b na base a é igual ao logaritmo de b na base a. Isso é verdade. Isso é uma proposição verdadeira, né? Logo, a propriedade é válida, certo? Continuando. Vamos para continuando as consequências, olha só. Então, vamos para um exemplo. Olha só esse exemplo aqui que diz o seguinte. Calcule 8 elevado ao logaritmo de 5 na base 2. Certo? Então, nota aqui que o 8 está elevado a um logaritmo do número 5, aqui, certo? Na base 2. Então, vamos lá. Olha só. Solução. Então, façamos primeiramente o a é igual a esse número aqui. O 8 elevado ao logaritmo de 5 na base 2, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Sabendo aqui que 8 é igual a 2 elevado ao cubo, a gente vai ter o seguinte, que a é igual, olha só, 2 elevado ao cubo, que é o 8, todo ele está elevado ao logaritmo, certo? Nota isso aqui. Então, 2 elevado ao cubo, todo ele elevado a esse logaritmo que a gente está trabalhando, certo? Agora a gente vai usar a propriedade, olha só. A propriedade que diz que a elevado a m elevado a n, ou seja, uma potência de uma potência, eu posso multiplicar os expoentes, ou se não, eu posso trocar os expoentes, né? Eu posso trocar simplesmente aqui. Olha o que eu fiz. Eu troquei aqui, eu fiz eu reverti aqui os expoentes, eu posso reverter. Porque isso aqui isso aqui também é igual a quem? A elevado a quem? M vezes N, que é N vezes N. A elevado a N vezes M, certo? É a mesma coisa. Então, usando essa propriedade, vem que o 2 elevado ao logaritmo de 5 na base 2, ou seja, eu troquei os expoentes aqui, olha o que eu fiz.
eu troquei esse expoente com esse, certo? E ficou 2 elevado ao logaritmo de 5 na base 2. Tudo isso elevado ao expoente 3. Agora, aqui pela propriedade, a gente pode fazer o seguinte, olha só. Esse 2, ele simplifica com esse log, né? Na verdade, não é isso que acontece, mas o que a gente usa geralmente é isso. E sobra o 5 aqui, esse valor 5 aqui, certo, pessoal? E esse 5 vai estar, tudo isso aqui dá 5. E esse 5 vai estar elevado ao expoente 3, que está aqui. Então, 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Certo, pessoal? Terminamos aqui o exercício. Vamos para o próximo conceito de consequências aqui. Olha só. Exemplo 2. Vamos para esse exemplo. Calcule o valor da expressão. Então, eu tenho uma expressão b é igual a tudo isso aqui. Eu tenho aqui que o b é a expressão de um logaritmo de um número 3 na mesma base, certo? Eu tenho o logaritmo de 1 na base 5 e eu tenho 4 elevado ao logaritmo de 100 na base 4. Aqui, a solução vai ser o seguinte, olha só. Ela não é tão difícil, por quê? Porque aqui eu usei os logaritmos mais das propriedades mesmo. O logaritmo de um número, ó, na mesma base, é igual a 1, certo? Que foi dito anteriormente. E o logaritmo de 1 na base 5, o logaritmo de 1 em qualquer base, certo? Nota que aqui é o logaritmo de 1 como logaritmando, tomando 5 como base, né? Então, é o seguinte, log de 1 na base 5, log de 1 em qualquer base é 0, certo? É isso que a gente fez. E 4 elevado ao logaritmo, mais uma vez, a gente vai fazer isso. Simplifica o 4 com log, aqui a gente fica com simplesmente 100. 1 mais 0 mais 100 resulta em 101. Ok? Então, esse é o calcular, a gente calculou o valor dessa expressão aqui. Certo, pessoal? Continuando. Bom, agora a gente vai ter o seguinte, consequências número 4. Olha só essa propriedade que diz o seguinte, se dois logaritmos em uma mesma base são iguais, olha só, então os logaritmandos também serão iguais. Pessoal, essa propriedade é muito, mas muito importante. Olha só, a gente usa muito ela nos cálculos de logaritmos. Preste atenção, o logaritmo de b na certa base A é igual ao logaritmo de c na mesma base A, certo? Então, o que isso vai implicar? Isso tudo vai implicar que b é igual a c. Por quê? Olha só, né, as demonstrações mais simples a gente coloca aqui. Olha só, se o logaritmo de b na base A é igual ao logaritmo de c na base A, usando a definição, a gente sabe que a elevado a esse valor, que está todo aqui, o número real, vai resultar nesse daqui. Lembra do ciclo, certo, pessoal? Lembra da definição. Que a elevado a esse número aqui, que eu coloquei aqui, vai resultar nesse daqui, certo? Então, a elevado ao logaritmo de c na base A é igual a b. O que isso vai implicar? A gente simplifica o a com o logaritmo, a gente fica aqui c igual a b, ou b igual a c, é a mesma coisa. Então, que prova que essa propriedade é válida. Vamos para as consequências número 5, olha só. Consequências... Tá, então vamos lá. Exemplo, calcule o valor de x, tá ok. O logaritmo de 2x mais 1 na base 5, certo? É igual ao logaritmo de x mais 3 na base 5. Certo, pessoal? Então, vamos reparar o seguinte. Qual que é a nossa solução? Se esse logaritmo é igual a esse logaritmo, nota que temos uma mesma base. Então, temos a mesma base aqui. Esses dois logaritmos, eles estão na mesma base, ó. Perceba a base que eles estão, que é 5.
Então, se eu tenho dois logaritmos de certos valores, né, de um certo valor aqui e um certo valor aqui, que no caso aqui eu chamei nesse caso aqui aquele logaritmo de b, né, o 5 é a base, a, né, e o c. Se eu tenho esses logaritmos de b nessa mesma base é igual ao logaritmo de c nessa mesma base, então a gente sabe que os logaritmandos vão ser iguais. Esse vai ser igual a esse daqui. Todos os logaritmandos, ó. Desculpa, os dois logaritmandos, mas tem que ser toda a expressão. Olha só, toda a expressão. Aqui, certo? Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó. 2x mais 1 é igual a x mais 3. Então agora eu vou pegar esse x aqui e passar para o lado esquerdo. Ele vai subtraindo porque ele está somando, né? Então a gente fica aqui 2x menos x, e eu vou passar esse 1, que está positivo, ele passa negativo. Então a gente fica com 3 menos 1. Que implica que 2x menos x, a gente resulta em x. 3 menos 1 dá 2, então x é igual a 2. Resta saber se... A gente vai verificar agora se para x igual a 2, esse valor que a gente encontrou aqui, os logaritmos existem. A gente tem que saber se os logaritmos existem. Então o que vai acontecer? Então, no primeiro, a gente vai ter que o logaritmo de 2x mais 1, né, na base 5, que é 2 vezes, substitui o x por 2. Toma o x valendo 2 aqui. 2 vezes 2 dá 4, mais 1, né, que resulta no logaritmo de 5 na base 5. Epa, temos um logaritmo de logaritmo que tem um logaritmando e a base sendo iguais. Então, isso aqui é igual a 1. A mesma coisa vai se aplicar esse logaritmo, que a gente vai tomar essa expressão aqui agora, que é o logaritmo aqui, né? Eu tomei esse daqui primeiro, né? Esse daqui, certo? E agora eu vou tomar esse daqui. Então a gente vai ficar com o seguinte, olha só. Logaritmo de x mais 3 na base 5, que é o logaritmo de... Substitui o x valendo 2. Então 2 mais 3, que dá 5, na base 5. Então, log de 5 na base 5 também dá 1. Repara que, como é uma igualdade, a gente sabe que 1 é igual a 1, né? Isso é uma igualdade. Porque se a gente tem aqui uma igualdade de logaritmos, olha só. Então, 1 é igual a 1. É uma proposição verdadeira, certo? Então, logo, o que vai acontecer aqui? Portanto, os logaritmos existem, eles existem, né? São valores iguais a 1. E x igual a 2 é a resposta, certo? Ok. Vamos para os sistemas de logaritmos. Sistemas de logaritmos é uma coisa muito importante nos logaritmos aqui. Vamos às definições aqui, olha só. Primeiramente, o que vai acontecer? O conjunto formado por todos os logaritmos dos números reais positivos em uma base A, o conjunto formado por todos os logaritmos dos números reais positivos em uma base A, com A maior do que 0 e diferente de 1, é chamado sistema de logaritmos de base A, certo? Então, o conjunto formado por todos esses logaritmos dos números reais positivos, ou seja, o que ele está falando aqui que é positivo? Ele está falando justamente do logaritmando, certo, pessoal? Beleza. Então, vamos continuando aqui, olha só. Existem dois sistemas de logaritmos mais utilizados em matemática. Olha só, agora vem um pouquinho de história, bem interessante. O sistema de logaritmos decimais, que é o de base 10, ok? Então, sempre quando eu tenho um logaritmo aqui, de um número qualquer aqui, e ele está na base 10. Então, é essa base que eu estou falando, pessoal. Essa base aqui, certo? Então, quando eu tenho o logaritmo decimal, ele é de base 10. E ele foi desenvolvido pelo matemático inglês Henry Briggs, certo? E aqui ele viveu de 1536 até 1630. E o sistema de logaritmos neperianos, também chamados de logaritmos naturais, certo? Que é o de base E. E é um número irracional
que vale 2,71828 e etc. É um número irracional, certo, pessoal? Você tem que reparar que ele é um número irracional aqui. Ele é escrito de uma forma não periódica. Nota que não tem nenhum período aqui, não tem período e etc. Como uma dízima periódica, por exemplo, que é um número racional. Então a gente continua aqui, né? O nome neperiano deriva de John Napier, né? Acho que é mais ou menos assim que fala, John Napier, né? Ele viveu de 1550 até 1617 e ele foi um matemático escocês, certo? Bom, agora é uma parte muito legal, muito interessante, muito importante, né? Não só para o ensino médio, mas tem, com certeza para o ensino superior também, mas se a aula voltada para o ensino médio, a gente vai continuando, né? Indicaremos o logaritmo decimal por log de x na base 10. Eu acabei de colocar aqui, ó, inclusive, né? Coloquei aqui. Ou simplesmente por log de x. Opa, legal. Então, no logaritmo decimal, a base que a gente trabalha, ela é omitida, certo? Geralmente a gente omite a base, a gente escreve assim, log de x, simplesmente. Em que x é um número real, maior do que zero, logaritmando. Representaremos ainda o logaritmo neperiano, que deriva do John Napier, né? Como log de x na base e, certo? Ou ln de x, ou seja, logaritmo neperiano ou logaritmo natural de x, certo? Então, e é a nossa base e a gente geralmente denota pelo ln de x, certo, pessoal? Então, pessoal, olha só. Vamos representar o logaritmo decimal, que a gente trabalha decimal, e o logaritmo neperiano, certo? Log de x e quem? ln de x, certo? Vamos aqui para a nossa última parte da aula, que é a parte do sistema de logaritmos 2. Vamos resolver um exemplo que diz o seguinte. Exemplo 1, olha só. Calcular o valor da seguinte expressão. Ah, lembrando, pessoal, que são poucos exemplos na aula, mas eu vou trazer já trouxe da aula 1, né? Umas listas de exercícios de manipulação, né? Exercícios de fixação, porque aqui na aula não dá tempo de resolver muitos, né? Senão a aula fica muito grande, extensa. Então vamos lá, calcular o valor da expressão. Então a expressão C é o ln, olha só, ln de e elevado ao cubo, mais o logaritmo de 0,001, certo? Então vamos à solução, olha só. Vamos à solução, pessoal, olha só. Façamos por partes. Então vamos fazer por partes, sabendo que C é igual a A mais B, certo? Então eu vou fazer C igual a A, eu vou chamar o A de ln de elevado ao cubo, certo? E o B eu vou chamar de logaritmo de 0,001, né? Note que essa base aqui é quem? Eita, estamos acostumados já, né? Olha só, vamos acostumando. Logaritmo de um número, ele está em qual base? Logaritmo decimal, né? Porque a base, eu omiti a base, omiti, né? Daí, o que vai acontecer? Então, vamos lá. Olha só. O A é igual a ln de e elevado ao cubo. Então, o A implica que o A vai ser quem? Aqui vai ser legal, ó. O logaritmo de e elevado ao cubo na base e, porque o ln é o logaritmo natural, na base e. Agora, pega o e como base, toma o a como expoente, aplica a definição. E resulta no logaritmando. Olha o logaritmando aqui, olha só. Logaritmando, certo? Então, e elevado a é igual a e elevado ao cubo. Opa, eu tenho bases iguais, essa base é maior que zero, porque o número de Euler ele é 2,71 alguma coisa, então ela é maior que zero. Logo, como eu tenho uma igualdade, se as bases são iguais, certo? As bases são iguais, logo os expoentes também o serão, né? Então, resulta que A é igual a 3, certo? E quem é A? Olha só. O A, ele é quem? Ele é o ln de e elevado ao cubo. Então, já descobrimos o valor desse daqui.
Agora vamos para o próximo. B é o logaritmo de 0,001, que a gente escreve na base 10, porque a base é omitida, certo, pessoal? Então, olha só. B é igual ao logaritmo de 0,01, esse é o logaritmando, na base 10, ok? O que isso vai implicar? Que B é igual ao logaritmo. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com os números, né? 0,01 pode ser escrito como 1 sobre 100, certo? Aqui é um parênteses aqui, né? Logaritmo de 1 sobre 100 ainda na base 10, ok? Então, é o logaritmo de 1 sobre 100, porque a gente vai andar com a vírgula algumas casas. Olha só. Então, a gente vai andar o seguinte, ó. Vai andar 1, 2. Então, vai ficar 1 sobre... O número de casas que a gente andou é o tanto de zeros. Então, 1 zero aqui e 1 zero aqui, certo? 2 zeros. Continuando, a gente vai ter o seguinte. B é o logaritmo de 1 sobre 10 elevado ao quadrado, porque 100 é 10 vezes 10, né? Que é 10 elevado ao quadrado, certo, pessoal? Aqui. Na base 10, né? Porque é o logaritmo decimal. A base é omitida, lembra disso. Logo, B é o logaritmo de 10 elevado a menos 2. Opa! Que propriedade eu usei aqui? A elevado a... Desculpa. 1 sobre o a elevado a n é igual ao a elevado a menos n. Eu usei essa propriedade aqui. Nessa parte aqui, certo? Nessa parte aqui. Então, b é igual ao logaritmo de 10 elevado a menos 2, certo? Na base 10, claro. Então, b é igual ao logaritmo de 10 elevado a menos 2 na base 10, ok? Então, já que está tudo em vermelho aqui, vamos mudar um pouquinho a cor da tinta para a gente trabalhar um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Aplicando a definição, a gente vai ter o seguinte. 10 elevado... Lembra do ciclo, lembra do ciclo, lembra do ciclo, certo? Aqui é igual ao logaritmando. Isso, agora já temos um pouco mais de costume com esse conceito, né? 10 elevado a b é igual a 10 elevado a menos 2. Temos bases iguais, logo, uma base maior do que 1, né? Então, eu tenho bases iguais, então logo os expoentes também serão iguais. Assim, pessoal, a gente termina aqui falando que o b é igual a 2 e a expressão a gente vai ficar com o quê? C é igual a mais b, certo? C não é igual a mais b aqui, nesse final. Então, A vale quanto? 3. B vale quanto? Menos 2. Então, 3 mais menos 2 resulta em 3 menos 2, porque mais aqui com menos. No caso dá menos, porque é uma adição, né? Outro também daria, mas aqui é uma adição. Então, 3 menos 2, que resulta em 1. Bom, eu espero que vocês tenham realmente gostado dessa aula, pessoal, nesse novo formato, mais interessante, mais bem visto, melhor para a gente trabalhar. Espero que não ficou tantas marcas aí, no que vocês consigam entender certinho o que eu queria passar para vocês. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, ótimos estudos para vocês. Nos vemos nas próximas aulas e falou!